Gente, olá galerinha do nono ano, boa tarde, espero que vocês estejam bem, tá bom? E nós vamos iniciar aqui mais uma aula de português, eu sou a professora Cris Brito, e nós vamos continuar falando sobre o nosso assunto que é artigo de opinião, tá bom? Então, o que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico e se caracteriza pela exposição de um ponto de vista sobre um determinado assunto, não é? Lembra que a gente já chegou a ver isso lá nas nossas primeiras aulas que nós iniciávamos falando sobre esse gênero, não é isso? E aí a gente vai, onde a gente pode encontrar, onde circulam os artigos de opiniões, né? É comum encontrar esse gênero circulando em revistas, jornais, também na internet, com temas polêmicos de relevância social, né, que exigem uma posição por parte do emissor, ou seja, do autor. E aí, gente, quando a gente lê esse artigo, o que é que ele nos causa? Ele causa no leitor um pensamento de tomar uma posição também. Como assim? Eu leio um determinado artigo sobre o uso do celular. O autor coloca a sua opinião, é um tema relevante, está na atualidade. O autor coloca a sua opinião e acima daquilo que eu estou lendo, acima da opinião do autor, acerca daquilo que eu estou observando, eu também crio a minha opinião. Eu vou opinar sobre aquilo que eu estou vendo, certo? Então, qual a funcionalidade do artigo de opinião? Lembra daquele mapa mental que a gente também, eu pedi para vocês copiarem, coloquei no grupo para vocês, né? Também tem isso daqui. Então, ele tem um suporte, ele tem uma opinião, tem o leitor, o assunto e o mapa mental que eu coloquei para vocês, ainda tá lá no grupo. A gente pode observar dentro do artigo de opinião, né, qual a sua estrutura. Ele tem um título, e esse título ele é polêmico, instigante, ou seja, faz com que o leitor, né, tenha vontade de ler. A introdução, que apresenta a tese sobre o assunto, o desenvolvimento, que é a argumentação, e a conclusão, que é a proposta de intervenção. Lembram-se que a gente viu lá no nosso mapa, por exemplo, voltando lá na introdução, ela não deve ser muito longa, né? Apresenta o que o texto expressa, como eu disse, deve ser chamativo e deve despertar a vontade de ler aquele texto do autor. A introdução, né, apresenta a apresentação do tema, ela demonstra o problema da tese e o que pretende defender dentro do texto. A introdução segue os moldes de um texto dissertativo. No desenvolvimento, a gente vai colocar as razões que suportam o meu assunto descrito. E aí, dentro dele, eu vou ter a explicação, vou exemplificar, vou ter argumentos de autoridade, vou mostrar as causas e consequências. Isso pode conter também os contra-argumentos, certo? E na minha conclusão, que é a parte em que as ideias apresentadas devem ser finalizadas, eu vou botar a evidência final do texto, né? Vou esclarecer o meu ponto de vista, vou ratificar minha tese e vou estabelecer um diálogo com a introdução, ou seja, ele deve comungar, ou seja, né, combinar a minha conclusão com a minha introdução, aquilo que eu penso. Tá? Penso, logo opino. O que é opinar? E aí, vocês podem me dizer o que seria opinar? Eu gostaria que essas perguntas que eu estou fazendo no texto, vocês anotassem no caderno e me respondessem, tá bom? Então, se eu mostro essa imagem para vocês, né? Existem duas pessoas, como nós podemos ver, pensando. Um diz que é o número 6 e o outro diz que é o número 9. Existe um questionamento entre eles ali, né? Não é assim? E cada um, gente, aqui vai dizer, vai dar a sua opinião. Então, aqui, gente, eles vão dar a opinião deles. Eles vão opinar. Um vai dizer o porquê que ele acha que é o número 6 e o outro vai dar a opinião dele explicando porquê que ele acha que aquele número não é o 6, é o 9. Então, cada um vai ter a sua opinião. Então, opinar é quando você dá a sua opinião sobre algo, tá bom?
todo mundo é capaz de opinar sobre algum assunto, né? Assim, todos vocês têm uma opinião sobre algo. Às vezes são diferentes, às vezes parecidas uma com a do outro, não é? Então, nós vamos fazer uma leitura compartilhada de um texto. Vou mostrar aqui o texto para vocês, tá bom? Ele é do Carlos Alberto Libânio Cristo, ou Frei Beto, que nasceu em Belo Horizonte em 1944, tá bom? O nome do texto é Meu Celular, Minha Vida. E aí, gente, eu vou ler por aqui, porque aqui eu tô vendo muito pequenininho, tá bom? Então, Meu Celular, Minha Vida, do Frei Beto. Há uma nova doença nos anais da medicina, a nomofobia, o medo de ficar sem celular. O termo foi cunhado no Reino Unido e derivado de nomobelfobia. O fato é óbvio, para qualquer lugar que se olhe, as pessoas estão atentas ao celular. Na rua, nos restaurantes, local de trabalho, ônibus, metrô, escola e até igrejas. Não sem razão, a revista Forbes considerou o mexicano Carlos Slim, em 2013, pela quarta vez consecutiva, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna calculada em 73 bilhões de dólares, com negócios na área da comunicação em vários países. No Brasil, ele controla a Globopar, Net, a Claro e a Embratel. O Brasil é o 60º país do mundo mais conectado por celular e o quarto a dar mais lucros às empresas de telefonia. O brasileiro gasta em média de 7 a 3% de sua renda mensal com o uso do telefone móvel. Em julho deste ano, nosso país dispunha de 267 milhões de aparelhos. Essa fissura de manter o celular ligado o tempo todo e manter-se ligado ao celular todo o tempo, até na hora de dormir, se explica pela hipnose coletiva gerada pelas redes sociais. Uma das anomalias de nossa época pós-moderna é o esgarçamento das relações pessoais e comunitárias. A família tradicional que se reunia à mesa de refeições ou na sala para conversar é hoje um bem escasso. As relações matrimoniais mal resistem à primeira crise. Segundo o IBGE, as uniões conjugais duram em média cerca de 7 anos. Na época de Aristóteles, as amizades são imprescindíveis à nossa felicidade. No entanto, nesse mundo competitivo, muitas andam contaminadas por inveja, ciúmes, cobranças ou prejudicadas pela falta de tempo. Resta então, nesse mar revolto no qual naufragam antigos e saudáveis costumes, a ilha salvadora do celular. O aparelho corresponde muito bem às contradições da pós-modernidade. Por ele, me comunico sem conversar, opino sem me comprometer, me expresso sem me envolver. Troco mensagens e torpedos sem me doar a ninguém e a nenhuma causa. O fascínio do celular consiste em amenizar minha solidão, sem exigir solidarizar-me. Estou na rede, interajo com inúmeras pessoas e, no entanto, fico na minha, olhando o meu umbigo, indiferente ao fato de algumas dessas pessoas estarem sofrendo ou pelo menos necessitando da minha presença física, consoladora ou incentivadora. O celular faz de mim Clark Kent, um super-homem. Eu, a quem quase ninguém presta atenção, agora gozo de um público multimídia ligado no que me expresso. Em contrapartida, o celular me rouba tempo de leituras, de trabalho, de convivência familiar e com amigos. Com ele ligado no bolso ou no meu lado, fica cada vez mais difícil a concentração. O celular é um aparelho mágico. Repare como as pessoas o fitam. É como se vissem na tela. Como se vissem na tela. Por ser um equipamento eletrônico dotado de múltiplos recursos
Ele me traz a sensação de que sou o pequeno príncipe capaz de visitar sucessivamente diferentes planetas. No celular, eu me enxergo como gostaria que as pessoas me vissem, com a vantagem de que ele dissimula minha verdadeira identidade, meu modo de ser, permitindo que eu me esconda atrás dele. Ele faz de mim um ser onipresente. O que transmitido é captado por uma rede infinita de pessoas que, por sua vez, podem reproduzir a inúmeras outras. Hoje em dia, os consultórios médicos já lidam com crianças, jovens e adultos que padecem de nomofobia, gente que não consegue se desconectar do aparelho, vive as 24 horas do dia ligada a ele. Ah, como é saudável estar bem consigo mesmo e manter o celular desligado por um bom tempo, sobretudo à noite. Mas isso exige o que parece ser cada vez mais raro nos dias atuais: boa autoestima, falta de ansiedade, consistência subjetiva, gosto pelo silêncio e uma vida ancorada em um sentido altruísta. Então, gente, como nós podemos ver aqui no texto, né, as pessoas estão cada vez mais apegadas, vidradas, né, no celular. E como vimos, o artigo de opinião organiza-se em torno de uma tese, isto é, uma ideia central que o autor visa e defende sustentando-se em argumentos. Né? Então, aqui no nosso texto, nós vimos que o autor ele mostra os seus argumentos. Ele diz o porquê isso daí está acontecendo e o porquê, né, ele utilizar esse termo tanto na introdução e no decorrer do texto, né, como no título de Meu Celular, Minha Vida. E aí a gente pode ver que quebra-se dentro, né, da nossa vida, da nossa rotina, as relações familiares, matrimoniais, entre os amigos, né, assim entre o trabalho, entre a sua vida social e afetiva com as outras pessoas. Então, a gente vê que existiu uma quebra a partir do momento em que as pessoas estão utilizando muito mais o celular, não é assim? Bom, e para a gente finalizar esse momento de hoje, né, considerando as ideias do autor a respeito da interferência do celular nas nossas vidas e na vida de cada um, vamos refletir sobre quais dessas áreas da sua vida o celular também interfere. Com base nisso, nós vamos redigir uma pequena resposta para a pergunta: meu celular é minha vida? Certo? Eu vou colocar agora o link para vocês do Google Forms para que vocês possam estar fazendo essa atividadezinha, tá bom, gente? Qualquer dúvida vocês já sabem, falem comigo no privado, tá? Então a nossa aula é sobre isso. Até a próxima aula. Tchau, gente!